Você se acha inteligente? Gostaria de ser mais inteligente ainda? Será que é possível de algum modo fazer isso acontecer? Segura aí que nós vamos pensar. Pense com o Gil. E aí galera, estamos aqui mais uma vez e hoje para falar sobre aumento de inteligência. Você sabe como é medida a inteligência? Bora pensar. Essa capacidade humana pode ser mensurada? Pode sim. Sei que tem pessoas por aí que dizem que não tem como medir a inteligência. Veja bem, antes que a gente esclareça como isso é feito, vamos tratar desse ponto mais polêmico. Como eu posso medir algo que muitos se batem sem saber dizer o que é exatamente? Há entre os estudiosos abordagens e entendimentos diferentes a respeito do que seria a inteligência. Então, como é que dá para medir isso? A inteligência é um termo que comporta várias características menores. Quando se pensa em alguém inteligente, se pensa em alguém com uma boa atenção, memória, captação de padrões, associação, raciocínio, conhecimento verbal, conhecimento não verbal, etc. Não é possível avaliar a inteligência de forma direta. Aí você pode até dizer, aí, tá vendo? Não falei? Calma, meu jovem, é aqui que a ciência dá uma aula. Não é possível medir a inteligência como um conjunto completo e de uma vez só, mas é possível isolar os elementos que compõem a inteligência, aferi-los e observar como essas características combinadas performam. Colocando em miúdos, só para dar um exemplo prático, é possível avaliar a velocidade de processamento com que alguém consegue resolver problemas. Velocidade de processamento é um item que compõe a inteligência e por aí vai. Os demais itens vão depender da metodologia do teste de QI que será aplicado, mas, essencialmente, todos eles avaliam compreensão verbal, raciocínio perceptual, memória de trabalho e velocidade de processamento, podendo ainda se desdobrar em pontos ainda mais específicos de análise, como armazenamento e recuperação a longo prazo e rapidez para a decisão correta. Agora vamos entender quem começou com tudo isso, Alfred Binet. Alfred Binet, psicólogo francês do século XIX, criou um teste para diagnosticar e ajudar crianças com déficit de aprendizado na escola. Ele percebeu que às vezes as crianças sabiam menos que seus pares ou sabiam mais. Por isso, ele criou o conceito de idade mental, ou seja, se uma criança de 8 anos, quando fazia os testes, acertava questões destinadas a quem tinha 15 anos, essa seria a idade mental daquela criança, 15 anos. Com a realização de vários testes em várias crianças, se estabeleceu uma média esperada para cada faixa etária. Assim, existe uma expectativa acerca de quanto uma criança de 4 anos deve saber, de 8 ou de 15. O psicólogo, ao avaliar o resultado do teste, localiza a idade mental do indivíduo e depois divide essa idade mental pela idade real ou cronológica que a pessoa tem no momento. Por fim, ele pega o resultado dessa divisão, ou seja, o quociente, e multiplica por 100. Assim, se obtém o resultado do teste de QI. Por exemplo, imagina uma criança de 8 anos de idade que tem sua idade mental calculada em 10. Vamos pegar a idade mental 10, dividir por 8, que dá 1,25, e multiplicar por 100, chegando a 125 pontos como resultado. Os testes foram ajustados para indicar uma capacidade de inteligência normal, média, em 100 pontos. Agora temos condições de pensar sobre o aumento da inteligência. Pelo que conversamos, deu para ver que existe um crescimento natural e esperado da nossa capacidade de entender e aprender as coisas, certo? Assim, conforme o bebê cresce, esperamos que ele aprenda a andar, falar, ler se for estimulado, escrever se for estimulado, percebe? Nem todo conhecimento virá de modo natural. Alguns estímulos intencionais precisam ser dados para que a pessoa aprimore as capacidades de sua inteligência e a aumente. Um jovem
saudável, bem alimentado, que estuda, provavelmente será mais inteligente que um outro jovem que, em condições parecidas, não dê importância aos estudos. Se você chegou até aqui, não deixe de dar um like e se inscrever no canal. Conto com a sua ajuda. Então, vimos que a pontuação do teste de QI é dada em comparação com pessoas que estejam na mesma idade que nós e condições sociais semelhantes. Há uma discussão entre os pesquisadores da área de inteligência sobre se a origem dela é genética ou ambiental. O consenso até aqui é que os dois fatores existem nessa questão. Mesmo que alguém nasça com uma boa genética, se não houver um ambiente estimulante para ele, a expressão de seu potencial não será o mesmo que poderia ser. O fator no qual nós podemos interferir é o ambiente. A genética nos é dada na loteria da vida. Por exemplo, Richard Nisbet, pesquisador, afirma que um dos fatores que influi no QI das crianças com 12 a 18 pontos é o status socioeconômico. Esse fator a gente não controla. Porém, outro fator, como a escolarização, é algo mais fácil de receber nossa influência. Quanto ao ambiente que ofertamos à nossa mente, isso até certo ponto é competência nossa e da sociedade que nos cerca. Você já ouviu falar em efeito Flynn? Esse é o nome de um fenômeno interessante. Um pesquisador chamado James Flynn verificou que no correr de 30 anos, mais ou menos, o QI médio da população em diversos lugares do mundo havia aumentado. Em um intervalo tão curto de tempo, isso só poderia ser atribuído à melhoria das condições de vida no geral: nutrição, saúde, educação, qualidade de vida, acesso à informação, enfim. Essa é uma prova a nível coletivo que sim, é possível aumentar a inteligência. E se é possível aumentar a média coletiva, que é a soma das médias individuais, então é possível aumentar a média individual, a sua média individual. Essa capacidade não se erguerá sozinha, sem desafios. É necessário nos valer das vantagens e de desafios que nos elevem. Lembra de quando falei de educação? Por mais que você tenha condições de estudar em uma excelente escola, recheada dos melhores professores, uma educação de qualidade que desperte o potencial mais alto, sempre precisa passar pela vontade do aluno. Se o estudante não quiser aprender, invalida todo o ambiente. A vontade é o motor sem o qual educação nenhuma acontece. Outro argumento possível é que a média dos estudantes brasileiros está muito baixa. Se você não está na pequena parcela que está estimulando de verdade as capacidades intelectivas, você é um forte candidato para aumentar a própria inteligência. Certamente, algum exercício cerebral fará diferença entre você hoje e você amanhã. Alguns dizem que Einstein dizia que o mais importante não é dar respostas, mas saber fazer perguntas. Ele continuava dizendo que, se tivesse um problema para resolver, gastaria 90% do tempo sistematizando o problema e 10% resolvendo. Não sei se Einstein realmente disse isso, mas Sternberg e outros pesquisadores notaram que pessoas com QI alto gastam mais tempo nas etapas de codificação inicial dos problemas, identificando suas partes, e acabam tendo mais facilidade de recuperar informações da memória de longo prazo. E outros estudos demonstram que a velocidade de recuperação de informações da memória está ligada à inteligência verbal. Só aí vemos um vislumbre fantástico do que o estudante pode fazer para aumentar a inteligência. Temos que aprender a ler, aperfeiçoar a leitura e praticar sempre a leitura. Teoria não dá resultado, o que dá resultado é prática. Temos apenas que saber e nos lembrar do princípio do use ou perca. Se você não utilizar algum conhecimento que julgue importante para a sua vida, o seu cérebro vai enfraquecer aquelas redes neurais que mantêm aquele conhecimento e fatalmente você irá esquecer. Se você não quer perder, então tem que usar.
Você quer perder a sua inteligência? Então você precisa usá-la. Se curtiu, se inscreve, dá like e compartilha. Esse é o Pense com o Gil, o canal que pensa junto com você. Até a próxima!